talvez alguma coisa aumentou agora durante o dia, mas hoje estava 773.151 presos entre presídios masculinos e femininos, presídios federais, estaduais, municipais, enfim, mais ou menos quase que 1 milhão de habitantes dentro de presídios. A prisão é uma coisa terrível para quem um dia teve a inexperiência, a infelicidade, a tragédia de ter passado, nem que seja uma noite, um dia, ou muitos passaram anos dentro de um presídio. Presídio, para quem já esteve dentro dele, costuma-se dizer que quando alguém sai de lá, ele prefere estar morto do que voltar para dentro de um presídio. A prisão é terrível porque nem nossa mente poderia entender ou compreender o que vive alguém entre 4 paredes ou preso com muitas pessoas, dentro de uma cela, dentro de um convívio, no pátio e assim por diante. Eu já preguei em muitos presídios e também tenho muitos testemunhos de pessoas que receberam mensagens que preguei através do rádio e até na televisão, chegando dentro dos presídios, das cadeias, e lá aceitaram a Jesus Cristo por seu Senhor e Salvador. Mas aqui lendo o Salmo 142, do Cântico 7, todos precisam entender que ele foi escrito pelo rei Davi. Quando Davi escreve este Salmo de número 142, Cântico 7, ele está escrevendo ele nos seus momentos mais difíceis em que ele está vivendo. Davi tem uma característica que pouca gente possui aqui na terra. Deus o chamou de um homem segundo o coração de Deus. E por quê? Porque Davi tem uma partícula no seu coração que é chamado sensibilidade. Como Abraão tem em seu coração fé, Davi tem sensibilidade. Ele era tão sensível que Davi, não em pecados corriqueiros como nós pecamos todos os dias, mas aqueles chamados pecados de morte, quando você peca diante de Deus, alguma coisa muito forte ou pesada, e vem o juízo de Deus. Davi pecou 2 vezes desta forma. Saul pecou uma única vez, mas Deus não perdoou Saul, mas perdoou Davi. E muitas vezes eu fiquei pensando, por que Saul uma vez não foi perdoado, Davi 2 vezes e foi perdoado? É porque quando Saul pecou e veio o juízo de Deus, a primeira coisa que ele fez igual a Adão, ele terceirizou sua responsabilidade. E ele disse, a culpa não é minha, a culpa é do sacerdote. Como Adão, a culpa não é minha, a culpa é de Eva. Mas Davi não. Quando Davi recebe no seu quarto, na recâmara real, o profeta para denunciar o pecado que está sobre a vida dele, a primeira coisa que ele faz é, eu pequei. Raspa a cabeça, raspa a barba, veste-se de pano de saco, cai no meio da cinza, e enquanto ele não consegue alcançar o perdão, ele não sai de lá. E é lá que ele escreve o salmo mais lindo de toda a Bíblia: cria em mim um coração limpo, para que eu possa louvar o seu nome. Em outras palavras ele diz, tira tudo que o Senhor quiser, leva a minha coroa, leva a minha saúde, leva o meu nome, leva o meu trono, leva tudo que eu tenho, mas não retire de mim a alegria da sua salvação e a presença do seu Espírito Santo. Como Deus não poderia perdoá-lo? Deus o perdoa quando ele faz o censo sobre o povo de Israel. Deus então manda um anjo com a espada apontada para Jerusalém. E a mesma coisa, Davi vai buscar a Deus e encontra o perdão, porque ele tinha em seu coração algo chamado sensibilidade. É por isso que só quem tem sensibilidade poderia escrever este salmo. Porque se você prestar muito atenção, ele está falando de uma prisão, mas ele está falando de que quem está preso nesta prisão não é o corpo de Davi, é a alma de Davi. E a diferença entre estar preso, o corpo, e a alma é muito diferente. Por quê? Porque para estar preso o corpo, você tem que estar preso em uma sala, um quarto, uma cadeia, um cárcere. Você tem que estar preso aonde seu corpo não possa se locomover ou transpassar esta muralha. Agora, a alma presa é diferente, porque você pode estar com seu corpo livre. Você vai para a direita, para a esquerda, entra no metrô, atravessa São Paulo, pega o avião, viaja, vai para onde você quiser. Mas aonde você puder ir, você não consegue sentir sua alma livre. E esta é a pior prisão do mundo. É a prisão sem grade, é a prisão sem vidro, é a prisão sem cadeado, é a prisão sem corrente, é a prisão que te aprisiona, mas você não consegue se soltar dela. Esta prisão está dentro de nós. E aonde? Onde nós temos as piores batalhas e as mais difíceis guerras que nós precisamos vencer e enfrentar. E aonde são estas grandes batalhas? É aqui dentro, é nesta mente. É aqui que está tudo que você precisa vencer, superar, atravessar, aguentar. Você precisa mudar, tomar uma decisão,
resolver seus pensamentos, tomar aquilo que está dentro de você, que te incomoda talvez há anos, há décadas, talvez está aí dentro da sua mente desde sua infância. E nenhum calmante, nenhum Rivotril, nenhum divã, muitas vezes, por mais precioso que seja o psicólogo e por mais capacitado que seja o psiquiatra, muitas vezes nem ele vai conseguir te libertar desta prisão, porque é um momento que só existe um que pode abrir esta grade, porque é ele que tem a chave mestra da sua vida. E é por isso que você veio aqui esta segunda-feira, porque hoje eu não vim tirar você das prisões de grade, eu vim tirar você das prisões sem grade, porque hoje a sua alma vai sair desta cadeia e você vai voltar. Não, você não está entendendo. A sua alma vai sair dessa cadeia e você vai sair daqui leve. Não, tem gente que vai sair daqui flutuando nas asas da promessa de Deus e na alegria do seu espírito. Davi está dizendo: tira minha alma da prisão. Pergunta bem forte assim: por quê? Não entendi. Porque o corpo de Davi estava no pasto, mas a alma de Davi já estava no trono. Eu não sei onde é que o teu corpo está. Eu não sei se o teu corpo está na fila do desemprego, na fila do INSS, na fila do SUS. Eu não sei onde é que o teu corpo passou esse dia, mas eu sei aonde é que a tua alma já está. Porque o seu corpo pode estar em qualquer situação, mas a sua alma já está no projeto de Deus do amanhã, já está no futuro da... Não. Quem tem promessa de Deus, levante a mão direita para o céu. Hoje é segunda-feira, todo mundo veio direto do trabalho, mas dá para aguentar aí. Levanta aí. Isso, tem cheiro de boticário ainda com Rinodê. Levanta a esquerda também. Isso, chacoalha assim com alegria, para mostrar que você está vivo. Dá aquele sorriso lindo e pentecostal, mais forte, alegria. E diga assim: eu não me importo aonde está o meu corpo, eu tenho promessa, e a minha promessa é onde está o meu pensamento, e é lá que eu vou chegar. Não, você não está entendendo. Você tem duas ferramentas na sua mente. Uma é a memória, a outra é o pensamento. Tem gente que está preso em memórias. Eu tinha, eu fui, eu conquistei, eu sorri, eu amei, eu amava, eu era amado. Mas você não consegue mais ter pensamentos futuro. Mas hoje Ele vai te tirar dessa prisão do passado e vai te levar para ter novas posições. Todos nós, bata no seu peito, diga assim: eu fui feito em três partes. Há uma linguagem na teologia que a gente chama de tricotomia. Talvez não é tricô, é tricotomia. A tricotomia é o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, dizendo assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, alma e espírito permaneceis irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você tem um corpo. Qual é o corpo? Levanta a mão, bate assim. Corpo. 5 sentidos. Você tem sua visão, audição, olfato, tato, paladar. Ou seja, com o corpo você se comunica com o mundo. Quem entendeu, diga amém. Depois você tem uma alma. Alma é onde estão as nossas faculdades mentais. Eu que tenho cabeça de cearense, que é um pouquinho maior, você já percebeu, o HD é maior também. Mas é aqui dentro desta mente, é onde está a tua alma. A alma é onde estão as nossas faculdades mentais: sensitiva, volutiva e emotiva. Sentimento, vontade, emoção. Você chora porque tem alma. Ama porque tem alma. Odeia porque tem alma. Se apaixona porque tem alma. Sente raiva porque tem alma. Tem ódio porque tem alma. As irmãs ficam insuportáveis na TPM porque tem alma. Então você se abala aqui dentro. E depois, com esta alma, você tem um espírito. O espírito é onde você tem acesso ao mundo espiritual. Por quê? É que com o espírito você ora a Deus. Com a alma você tem acesso a você mesmo. O corpo, acesso à terra. O espírito, acesso ao céu. A alma, acesso a você mesmo. O espírito é onde Deus se comunica com você para atingir sua alma. Animal tem corpo e tem alma, mas não tem espírito. É por isso que quando um animal morre, sua alma se desfaz no ar.
Mas você não, porque quando você morre, sua alma se junta a seu espírito, porque a única forma de ser eterno é tendo espírito. E então Deus vai levar a tua alma para você ter inteligência junto com o teu espírito, para viver eternamente lá no céu. Eu vou para o céu, tem mais alguém que vai para o céu comigo? Então dá glória a Deus. Agora preste atenção, esse corpo, esta alma, este espírito nos faz seres humanos, viventes. E quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou o homem com todas as características da criação. Porque quando Deus resolveu reorganizar o caos dessa terra, Deus disse: haja luz. E quando a luz existia, Deus foi colocando tudo no lugar. A fauna, a flora, as camadas que cobrem a terra, atmosfera, estratosfera, hidrosfera. Colocou o sol, a lua nos devidos lugares, para que se o sol fosse um pouquinho mais perto, a terra derreteria de calor. Se fosse um pouquinho mais longe, a terra derreteria de frio. Se a lua fosse um pouquinho mais perto, nós viraríamos um deserto. Se ela fosse um pouquinho mais longe, as marés tomariam as cidades e nós seríamos submergidos pelas águas. Deus organizou tudo e colocou tudo em seu devido lugar. Organizou a fauna, a flora, colocou os animais, os que rastejam, que voam, as amebas, protozoários, partículas quânticas, átomos. Organizou tudo. Mas quando Deus resolveu criar você, Ele te fez tão diferente, tão especial, que Deus não te criou pela palavra. Você é a principal arte da criação de Deus, porque Ele pisou no barro, pegou as suas mãos e começou a montar 206 pecinhas. Porque você não pensa que Deus criou você de fora para dentro, Deus criou você de dentro para fora. Então primeiro Ele fez uma estrutura óssea de barro, soprou, virou osso, e então foi cobrindo você com nervos, colocou as artérias, umas que sobe, outra que desce, um coraçãozinho de 250 gramas, que bate 110.800 vezes por dia, com 4 válvulas, e disse: bate. O coração começou a bater, a água e sangue começaram a subir e descer, 15 litros de água e sangue. E daqui a pouco o homem abriu seus olhos, abriu os ouvidos e percebeu que ele tinha fôlego. E Deus sopra dentro dele o seu espírito. Por quê? Porque animal tem corpo e alma, anjos e demônios têm espírito, mas você é tão lindo e especial que Deus disse: você vai ter tudo. Você tem corpo, você tem alma e você tem espírito. Deus lhe criou com tanto carinho, o desejo dele é que a sua alma seja livre. Livre para acreditar, livre para sonhar, livre para admirar as coisas lindas. Porque onde todo mundo só vê caos, quem tem uma alma livre vai encontrar alguma coisa boa. Quando todo mundo lê o jornal e se decepciona, quem tem alma livre vai ler o jornal e procurar uma oportunidade. Quando todo mundo vê tudo e todos indo de mal a pior, quem tem alma livre está dizendo: Jesus está voltando, porque o mundo só está desse jeito porque está mais perto a volta do meu Jesus. Davi está dizendo que nós precisamos ter a nossa alma livre. Agora olhe para mim, preste muita atenção. Eu sou diferente do pastor Aleixo. O pastor Aleixo é diferente do pastor Eliseu. A pastora Bianca é diferente da pastora Elisiana. Por quê? Porque eu sou diferente do bispo Ednilson. Nenhum de nós aqui somos iguais. Nem dois gêmeos conseguem ser idênticos ou iguais. Por quê? Porque a sua impressão digital vai ser diferente, sua personalidade vai ser diferente. Você tem, por exemplo, na sua casa 3, 4 irmãos. Tem gente que gosta de ter uns, não compra televisão, tem uns 8, né? Igual meu pai, que lá em casa, no meu avô, tinha 8 irmãos. Todos os irmãos nascem da mesma mãe e do mesmo pai, mas um nasce colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico. Um mais inteligente, outro menos. Um mais atencioso, outro menos. Um mais corajoso, outro mais medroso. Como que pode? Todos nós somos semelhantes e ao mesmo tempo tão diferentes. Ninguém consegue entender isso, somente Deus. E por quê? Porque quando Deus lhe cria, Ele lhe cria com 3 características. Quantas características? Mais forte, grita. A primeira característica da criação de Deus sobre a sua vida é através do seu DNA, através da sua estrutura genética. Ou seja, aquilo que você vai herdar geneticamente do seu pai e da sua mãe. Então, através dessa estrutura genética, você vai herdar a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, o jeito do seu cabelo, sua personalidade. Através da estrutura genética, você vai herdar também, dentro do seu DNA e da leitura do seu DNA, aquilo que talvez, infelizmente, sobre doenças que vêm de uma geração para outra, alguém vai herdar essas mesmas enfermidades.
outros não. Porque quando você chega aos 40, 45 anos de idade, você vai fazer aquele check-upzinho, você está chegando mais para ter mais passado do que futuro. E aí você vai chegando naqueles 50 anos, você tem que fazer aquele check-up. E quando você vai fazer aquele check-up, o doutor sempre vem com aquela planchetazinha e ele vai pedindo algumas informações a seu respeito. Ou a enfermeira que vai lhe encaminhar para aquela consulta, sempre lhe perguntam: você ou sua família, o seu pai, sua mãe, seu avô, alguém de vocês já teve diabetes? E você lembra dizendo não, sim ou não. Alguém da sua família já morreu com doença de coração, um infarto, alguma coisa assim? Aí você diz sim ou não. Alguém da sua família já teve câncer? E você então vai dizendo. Por quê? Porque através daquelas informações, o doutor pode avaliar através dos exames o que você pode herdar ou não, ou o que você tem ou não, para que você possa, antes da hora, vencer esta enfermidade. Por isso então, através da estrutura genética, você vai herdar aquilo que vem na sua história. A segunda característica da formação de um ser humano aqui na terra é através da sua infância. É através da sua... Mais forte. Grita. Quando uma criança, a gente orou pelas crianças agora há pouco. Quando uma criança está sendo formada, ou seja, ela está saindo da infância para a pré-adolescência, e da adolescência, da pré-adolescência para a adolescência, é os momentos em que a personalidade desta criança vai ser formada para o resto da sua vida. Então preste atenção. Se num lar onde uma criança nasce, começa a desenvolver a sua vida, se neste lar, por exemplo, lá naquela casa, o pai chega depois do trabalho, não às 6, não às 7, chega às 10, 11 da noite, porque antes de chegar em casa, passa naquele barzinho da esquina, chega bêbado, nervoso, usando de brutalidade, e muitas vezes essa brutalidade sobre sua esposa, a mãe dos filhos, ou sobre os filhos. Se neste lar uma criança crescer com brigas e vendo o pai agredindo a mãe, tenha certeza, essa criança vai crescer automaticamente, involuntariamente, sendo levada para a violência ou para o crime. Se um dia não acontecer o pior, ele partir diretamente para o pai e até poder matar seu pai. Se dentro de uma casa onde uma criança nasce e é sendo formada psicologicamente e emocionalmente, dentro desta casa, por exemplo, a mãe, ela sobressai em autoridade ao pai, e nas características que essa mãe tem, ela não se intimida em qualquer circunstância. Eu não estou usando uma linguagem de machismo, pelo amor de Deus, que agora virou um problema, qualquer coisa, é uma confusão, mas eu estou ligando uma linguagem bíblica. Dentro desta casa, a autoridade maior é ela. Ela então toma as decisões, decide qual carro comprar, não tem conversa, qual horário é o horário que ela determinou, aquela coisa toda. A função que seria automaticamente do pai é exercida por ela. Se nesta casa tiver um menino, e esse menino crescer, vendo a mãe sempre tendo maior autoridade do que sobre o pai, essa criança certamente, esse menino, vai ter tendenciosamente caminhar para ter uma vida fraca, fragilizada, e até sendo encaminhado automaticamente para um homossexualismo. Se dentro desta casa tiver uma menina e ver a mãe agindo desse jeito sobre o pai, essa menina vai crescer o resto de sua vida não aceitando ser submissa ao esposo, ao marido, ao patrão, ao pastor, ao obreiro, porque ela vai entender que a autoridade está sobre a mãe e não sobre o pai. A Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva. E por que Deus criou Adão e Eva? Porque Adão guarda o jardim, mas Eva guarda o sacerdote. Quando Adão colocou a culpa em Eva, disse: foi a mulher que tu deu, Adão na verdade está arrumando uma desculpa, porque a culpa nunca foi de Eva, a culpa sempre foi de Adão. As irmãs dão glória a Deus aí agora, para as irmãs ficar mais alegria. Não, dá outro glória a Deus aí. As irmãs dão glória a Deus e falam assim: glória a Deus. Diga assim: eu pensava que a culpa era de Eva. Diga assim: a culpa foi de Adão. Pergunta por quê? Porque quando Deus criou Adão e disse: não coma da árvore da ciência e do bem e do mal, Eva não existia. Então Deus ensinou Adão. Quem tinha que ensinar Eva era Adão. É Adão que ensinou errado. E então Eva pecou e fez o homem pecar. Por quê? Porque o homem Deus colocou o homem para guardar o jardim, e Deus colocou Eva para guardar o sacerdote. Deus colocou a mulher para guardar o marido, e o marido para guardar a casa. A autoridade sacerdotal está sobre ele. Então olhe para mim. A terceira forma de Deus te formar aqui na terra é através de suas
oportunidades. Ou seja, não sei você, mas às vezes a gente se lamenta. A gente passa na frente da casa do vizinho e fala assim: por que eu não nasci aqui? É só um muro. Alguém passa na frente de uma empresa e fala: por que eu não tenho um emprego desse? Por que eu não passei naquele concurso? Por que eu não deu certo aquilo, não deu certo aquele? Porque quanto arrependimento de não ter abraçado aquela oportunidade, aquele momento em que eu podia dizer: é meu, peguei, vai dar certo. Mas eu não tive coragem, não tive fé, não tive atitude. Então muitas vezes na nossa vida nós vamos caminhar para o resto dela, pensando sobre as oportunidades, aquelas que nós deixamos passar e que nunca mais irão voltar sobre a nossa vida. Agora olhe para mim, preste muita atenção, porque nós vamos entrar na vida de Davi. Davi também foi formado com essas 3 características: estrutura genética, o DNA, formação familiar, sua infância, e através de suas oportunidades. Só que Davi vai se tornar o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Mas se eu lhe dissesse que Davi nasceu com essas 3 características da pior forma possível. E por quê? Porque geneticamente ele nasceu inferior a seus irmãos. A Bíblia diz que ele nasceu ruivo. Ninguém, por favor, irmão, a irmã, pelo amor de Deus, a senhora que está com o cabelo ruivo, não fique chateada, porque isso é uma questão judaica, não é questão nossa. Olhe para mim. Mas para o judeu, quem nasce ruivo, ele nasce maldito. Por quê? Porque a criança que nascesse ruiva, o pai dizia assim: se nasceu ruivo, é porque ou o pai pecou, ou a mãe pecou, perdão, ou o pai pecou, ou o avô pecou, ou o bisavô pecou, ou o tataravô pecou, ou a mãe pecou, ou a mãe dela pecou, ou a avó dela pecou, ou a tataravó dela pecou. Por quê? Porque acreditava que se nascesse ruivo, havia sobre esta criança uma maldição. É por isso que Davi um dia escreveu: em pecado me gerou minha mãe. Quando Davi nasce, o pai não quis nem pegá-lo. Jessé disse: é ruivo? Não quero. É por isso que quando você lê a história de Davi, ele está comendo, não na mesa, porque quando Samuel vai ungir um rei, o jantar já está preparado, já está todo mundo assentado à mesa, os irmãos estão todos lá, e ele pergunta: acabaram-se os mancebos? E o pai Jessé demora a lembrar que tinha mais um filho. Por quê? Porque Davi não tinha o convívio familiar dentro daquela casa. Geneticamente ele nasceu inferior, ele nasceu maldito. Agora também na sua infância, ele nasceu com uma convivência que era diferente dos seus irmãos. Os irmãos tinham o privilégio de estar na mesa com o pai, ser chamado pelo nome com o pai, conviviam com o pai, andava com o pai. E Davi era sempre excluído. Vocês lembram que ele está sempre lá no pasto, cuidando das ovelhas que eram inferiores às ovelhas malhadas, que nenhum pastor de ovelha quer, a não ser que seja em segundo escalão, para cuidar delas. Mas Davi está sempre lá, cuidando dessas ovelhas. Ele não tinha as mesmas oportunidades que os seus irmãos tiveram. Ele vivia em sua infância em um sentido de desprezo, e ele foi colocando tudo isso dentro da sua alma. Agora Davi tinha uma terceira característica: oportunidades. Eu não está no texto, mas eu imagino um dia os irmãos selando o cavalo, preparando para ir para a viagem, e o Davi vem correndo com aquela humildade e pergunta: para onde vocês estão indo? E eles responderam: estamos indo nos alistar no grande exército do rei Saul. Nós seremos soldados de batalha. E Davi olhou para o pai e disse: eu posso também. Ele falou: mas quem vai cuidar das ovelhas? Você não tem características de um soldado. É seus irmãos que irão para a guerra, você fique com as ovelhas. E lá vai Davi voltar para o pasto e cuidar das ovelhas. Os irmãos meses depois estão voltando. Davi vem encontrá-los no caminho e diz: que espadas são estas? Coraça, elmo, escudo. Eles disseram: são as armaduras do rei Davi. Nós agora fazemos parte do primeiro exército, do primeiro rei que Israel tem, o grande Saul. E Davi disse: vocês podem me treinar? E logo a resposta: mas como? Nem espada você tem? Vamos treinar com um pedaço de pau, com esse teu cajado de pastor, no meio de uma espada de aço? Não há condições. E então Davi olha para aquela circunstância, e o que ele faz? Volta para o pasto. Mas é lá neste pasto, é lá debaixo talvez de uma sombra que foi difícil encontrar, que Davi está olhando para o céu. E ele está dizendo: geneticamente eu não nasci perfeito, eu nasci com dificuldades. Não sou o mais bonito, não sou o mais alto,
não tenho talvez características que chamam a atenção, sem ter que forçar uma atenção. Olhou para o céu e disse: também na minha infância fui desprezado, mal amado, mal compreendido. Palavras foram ditas contra a minha história. Disseram que eu não ia dar certo, que eu não ia funcionar, que eu não ia conseguir ser amado, ser amada, que eu não ia conseguir ter filhos, ter filha, que eu não ia conseguir ter um lar de alegria. Maldiçoaram a minha história e a minha vida. E lá naquele pasto ele olhou para o céu e disse: por que, Deus, que eles, meus irmãos, têm oportunidades e eu não tenho? Mas é lá neste pasto que ele tem duas possibilidades. Quantas possibilidades? Mais forte, grita, levanta a mão direita para o céu, dedo indicador de profeta, assim, abre aquele sorriso lindo e pentecostal, diga aleluia. Sorriso com barulho, diga aleluia. Pastor, está faltando dentinho, aproveita que você está de máscara e pode dar um grito de glória a Deus aí. Levanta o dedinho de profeta, aponta no olho desse irmão, dessa irmã que está do seu lado, igual estou fazendo aqui com o meu querido pastor, com o meu querido bispo, com os pastores. Aponta assim, diga assim: você tem duas possibilidades. Mais forte, você tem duas possibilidades. Mais forte, grita: a primeira, fica aí chorando, lamentando e dizendo: coitadinho de mim, tadinho de mim, nasci feinho, não tive oportunidades, tive uma infância de desprezo. Fica aí reclamando para todo mundo e chorando o dia todo. Diga: mas você tem uma segunda opção. A outra, olha para ele, tem uma segunda opção. Pergunta assim pro irmão: qual? Mas olha, qual? Olha para ele e diga: reage, 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 reage. Eu não sei o que é que está dentro do teu peito. Eu não sei o que é que está doendo aí há anos. Eu não sei o que está escrito naquele diáriozinho da sua história. Eu não sei o que é que tem naquela caixa empoeirada, com foto antiga, com escritura antiga, com contrato de empresa falida, aquele monte de cheque devolvido lá na tua casa. Eu não sei o que é que você guardou lá dentro daquelas tragédias e recordações. Eu também não estou preocupado com isso, porque eu não vim falar do que está lá atrás, eu vim falar do que está aqui na frente. É para onde Ele vai te levar. As duas mãos lá em cima. Diga assim: chega de reclamar, de procurar culpados, de colocar culpa no meu pai, na minha mãe, no meu avô, nas minhas tragédias pessoais. Chacoalha, diga assim: foram minhas escolhas que me trouxeram até aqui. Eu errei, eu não acertei, eu não escolhi. Arabacandarabahai. Vai assinar esse contrato. Arabacandarabahai. Levanta as duas mãos, bate o pé de novo e diga: agora é comigo, é comigo. Eu vou decidir. Ou eu paro, ou eu avanço, ou eu choro, ou eu vou sorrir. Eu vou pra cima. Quem está vivo aqui dá um grito de glória a Deus. Eu não ouvi direito. Amanhã bem cedinho. Amanhã que horário? Mais forte. Procura na banca de jornal da sua casa. Se não, acessa online, se você tiver. Que agora estão cobrando tudo, né? Até notícia estão cobrando pra gente ler. Mas não importa. Arruma um dinheirinho, compra a Folha de São Paulo, Estadão. Mas não comece pela capa, né? A capa a gente até sabe o que está lá amanhã. Vexame,
em Nova York. Então olha para mim. Não comece pela capa, nem pelo correio de esporte. Vai que teu time perdeu de novo. Não comece pelos classificados. Não. Pergunta, por onde eu começo? Procura lá um lugarzinho, é pequenininho. Está escrito assim, obituários. Lá está quem morreu. Você vai ler os nomes que estão lá. Lê uma vez, 2, 3, 4, 5, 6. Lê umas 10 vezes. Pergunta bem forte. Pastor Paulo Marcelo. Pergunta forte, crente. Por quê? Ler esses nomes. Porque quando você terminar a leitura pela 10ª vez, você vai ter certeza que o teu nome não está lá. Se o teu nome não está lá, então nada está perdido na tua vida. Reage. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz em pé e estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que sua adoração Fica em pé um instante. move a mão de Deus. Move a mão de Deus. Um dia Davi. Quem está sentindo o que eu estou sentindo? Um dia Davi está lá debaixo de uma sombrinha, com um alforjezinho. Minha missionária pegou uma pedra, botou na funda, e todo pastor, ele não pode ser pastor sozinho. O senhor sabe disso, né? Tem que ter dois. O senhor já foi a Israel várias vezes. O senhor sabe. É o pastor e tem o moço do pastor. Aleluia. Imagine o moço do pastor rejeitado. Como é que devia ser? Banguela, barriga cheia de verme. Aí tá lá do lado de Davi. E Davi tá, ó. Aí o co-pastor olhou para Davi e falou assim: Ô pastor Davi, vou falar. O senhor tá doido? Ele falou: não. Você tá fazendo o quê? Tô treinando. Treinando para quê? Eu vou tentar acertar aquela árvore. Mas por quê? Porque um dia, quando eu conseguir acertar aquela árvore, eu vou estar preparado para acertar leão. Se eu acertar leão, eu vou acertar urso. E se eu matar leão, matar urso, mesmo que ninguém veja, ninguém percebe, estou fazendo aquele curso, estou tendo aquela ideia, estou lendo a madrugada toda, estou acordando uma hora mais cedo, estou orando mais, estou acreditando no meu projeto, eu estou lutando de novo, voltei a andar mais arrumadinho. E por quê? Porque se eu não tive oportunidade, eu vou criar minha oportunidade, eu vou gerar minha oportunidade, eu vou abraçar. Mão direita de novo, profeta. Faz aquele dedo de... Você precisa me ajudar porque eu estou longe. Levanta a mão assim. Aponta esse dedinho de novo para esse irmão, para essa irmã. Diga: e aí, meu irmão? Chega de chorar. Chega de se lamentar. Diga para ele: perdeu? Reage. Foi embora, reage. Acabou, reage. Foi todo mundo, reage. Tô sem força, reage. Reage, reage, reage.